Bem, pessoal, vamos agora ver aqui um exemplo de um método farmacopeico onde a gente utiliza, né, a espectrofotometria como método de análise quantitativa. Então, nós pegamos aqui como exemplo comprimidos de paracetamol, na sexta edição da farmacopeia, e ele traz a especificação no mínimo 95% e no máximo 105% da quantidade declarada para paracetamol. Então, ele dá duas opções. A opção A é por espectrofotometria e tem também a opção B, que é através do uso do HPLC. Então hoje eu vou trazer para vocês, eu vou detalhar o método utilizando por espectrofotometria e na aula que nós entrarmos no HPLC, nós vamos falar um pouco mais sobre os métodos cromatográficos na quantificação. Então, vamos ver o método, né? Ver aqui a descrição do método e tentar destrinchar um pouco como seria isso na prática. Então ele pede para a gente pesar e pulverizar 20 comprimidos, né, da amostra. Então, normalmente a apresentação do paracetamol costuma vir comprimidos ou comprimidos de 500 miligramas ou mais comum de 750 miligramas. Então aqui ele não especifica, por isso que ele dá, tá vendo? Ó, da quantidade declarada, porque fica aí mais abrangente para as diferentes apresentações do paracetamol, que ele tem, né, em mais de uma concentração, normalmente de 500 ou de 750 miligramas. E aí ele pede para pesar esses comprimidos, né, transferir, né, e pulverizar. Então você vai pesar esses comprimidos, colocar no grau e vai pulverizar. Vou mostrar o passo a passo no próximo slide. E aí você vai transferir uma quantidade do pó equivalente a 0,15 gramas de paracetamol. Por quê? A gente sabe que o comprimido, ele não vai ter somente paracetamol, ele também vai ter outros recipientes. Então, quando a gente está pesando esse comprimido de paracetamol, a gente está pesando o paracetamol mais outros ingredientes presentes na formulação. Então, a gente precisa dessa massa para fazer esse ajuste. E aí ele pede para a gente pegar uma quantidade de pó equivalente a 0,15 gramas. Não é que eu vou pegar 0,15 gramas do pó, eu tenho que pegar um pouco a mais. Por quê? Porque eu também tenho recipientes. Então ele só diz o seguinte: transferir quantidade do pó equivalente a 0,15 gramas de paracetamol. Então vai depender do meu comprimido, né? Então aí a gente vai ter que fazer esse cálculo para saber quanto de pó do comprimido eu tenho que pesar para eu ter aproximadamente 0,15 gramas de paracetamol. Então ele pede, né, para solubilizar isso em água, transferir para um balão de 200 ml, né, adicionar hidróxido de sódio 0,1 molar, né, e 100 ml de água, e pede para a gente fazer uma agitação ali mecânica, né, por 15 minutos e completar para 200 ml. Então a primeira etapa vai ser o equivalente, né, não é que você vai pesar 0,15, você vai pesar mais que 0,15 do pó, mas o equivalente a 0,15, né, gramas do paracetamol em 200 ml de solução. E aí você vai homogeneizar, filtrar. Por quê? Porque aí você vai ter os recipientes. E os recipientes, eles, né, costumam ser insolúveis e, obviamente, se eu tiver essas partículas suspensas, vai atrapalhar minha leitura no espectrofotômetro. Então você, né, vai aí filtrar e aí você vai pegar apenas 10 ml desse filtrado e transferir para um balão de 100, tá? E aí você já vai diluir aqui. Então eu tinha uma solução e aí eu peguei 10 dela, filtrada, e transferi para um balão de 100. Então eu diluí o quê? 10 vezes. E ele pede para fazer novamente essa diluição. Ele pede dessa solução pegar mais 10, dessa que já diluiu, transferir para um balão de 100 e completar o volume. Então eu diluí 10 vezes 10, eu diluí 100 vezes, tá? A gente tem que lembrar disso, porque quando a gente tiver o resultado do espectrofotômetro, a minha absorção que vai dar lá vai ser de uma solução que foi previamente diluída 100 vezes. Então a gente tem que levar isso em consideração nos cálculos. Angélica, mas por que a gente não pega aqui direto essa solução inicial e lê no espectrofotômetro? Bem, se a farmacopeia sugere essa diluição, é porque provavelmente essa concentração aqui é muito alta. Ela é muito alta para a leitura no espectrofotômetro, então ela vai exceder a leitura,
né, ela vai exceder ali o limite, né, do espectrofotômetro. Então a gente viu que por causa da lei de Beer, a gente tem ali uns limites de absorvância. Então o que a farmacopeia faz? Ela pede para você preparar uma solução mais concentrada, né, que é não só a farmacopeia, mas diversos métodos, e que você realize diluições adequadas para o aparelho, para que o aparelho consiga fazer uma leitura confiável desse valor. Mas aí vocês podiam perguntar, então por que a gente não faz logo, por exemplo, aqui no diluir 100 vezes, por que eu não peso 0, e ao invés de colocar 0,15, eu coloco 0,0015? Então, se a gente fosse pesar essa quantidade equivalente, a gente teria que pesar aí em torno, por exemplo, de 1 miligrama, 1,5 miligrama. Qual é a balança analítica que a gente tem no laboratório que vai ter uma precisão confiável para eu pesar apenas 1 miligrama ou menos de 1 miligrama do meu pó? Então eu teria um erro muito alto. Então, até por conta da sensibilidade da balança. Então, é recomendável que a gente tenha uma pesagem aí a partir de 100 miligramas, né? Então, a partir de 0,100, ou aqui, que equivale a 150 miligramas, eu já consigo pesar com mais confiança. Porque imagine, eu vou pesar 1 miligrama. 1 miligrama, gente, é aquela parte que fica oscilando na balança. Então, você vai colocar lá um pozinho, um nadinha, aí a balança vai ficar 0,1, 0,12, 0,12. Você vai confiar numa medida dessa? Não tem como, porque vai ser naquela última casa, vai dar lá na quarta casa. E aquela quarta casa é a casa da incerteza, que a gente não pode confiar naquela medida. Então a gente prefere avançar mais 2 casas para frente para ter mais uma medida mais precisa, ainda mais que a gente está fazendo análise quantitativa, né? Então aqui a questão da exatidão, ela é muito importante. Então por isso que a gente tem esse recurso dessas diluições, né? Então você pesa um pouquinho mais, pesa aí aqui, equivale a 150 miligramas, que aí vai dar o quê? Vai dar exatamente aqui na balança, ó. Essa primeira casa decimal é confiável, essa segunda, até essa terceira casa decimal é de boa, mas a quarta casa é a casa da incerteza. Então essa quarta casa aqui, já pensou se eu tiver minha medida baseada na última casa ou na penúltima casa? Então essa medida ela não vai ser confiável. Então por isso que a farmacopeia e os métodos normalmente vão pedir para você pesar uma quantidade, né, uma massa aferível, né, que você consegue aferir com maior precisão, né, com maior confiança, e aí você vai ter que partir para as diluições. E aí ele faz uma diluição em 2 etapas, né? Ele pede para você, né, solubilizar em 200, pegar desse 200, né, dessa solução inicial, pegar 10 ml, transferir para 100, diluiu 10 vezes, depois pegar mais 10 e diluir para 100, diluiu mais 10 vezes. Então ele pede para você fazer uma diluição de 100 vezes. Tá? Aqui ele coloca em 2 etapas. Poderia fazer em uma etapa? Poderia. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, vamos supor que eu queira diluir direto para 100 vezes, eu poderia pegar 1 ml dessa solução e transferir para um balão de 100. Também chegaria na diluição. Então, gente, diluição ela tem diversos caminhos, tem diversas possibilidades. Então, não existe só um caminho. Claro que, se está aqui na farmacopeia, né, é interessante para que nosso método tenha um resultado confiável, reprodutivo, que a gente siga as diluições sugeridas pela farmacopeia. Mas se eu estivesse desenvolvendo um método, eu poderia falar, não quero ficar fazendo tantas diluições. Eu vou preparar aqui desse balão de 200, eu vou tirar 1 ml, né, e desse 1 ml eu transfiro para 100, eu também vou ter aí o mesmo fator de diluição, que é de 100 vezes. Então, depois que você fez todas essas diluições, né, ele pede para você agora pegar a substância química de referência, o padrão, né, de paracetamol, né, do mesmo fármaco, dissolver lá, né, mais ou menos 0,15. Aí eu vou, só que aí eu vou pesar em torno de 0,15 sim, porque agora é a substância química de referência, é ela pura, tá? Então eu não preciso me preocupar de pesar um pouquinho a mais para compensar o recipiente, porque aqui com a substância química de referência é ela pura, então eu vou pesar com precisão. Ah, eu não consegui pesar exatamente 0,15, 00, não tem problema, você vai anotar a massa que você pesou, essa massa que você vai utilizar nos cálculos, tá? E pede para fazer as mesmas diluições, né? Então você vai fazer essas mesmas diluições, transferir para um balão de 200, depois, né, pegar ali 10 ml, transferir para um de 100, depois pegar mais 10 ml, transferir para outro balão de 100. E aí ele pede para você medir as absorbâncias
tanto da minha amostra quanto do padrão num comprimento de onda de 257 nanômetros. Então, esse foi o comprimento de onda preconizado para onde vai ter provavelmente uma absorção máxima do paracetamol no meio, né, do hidróxido de sódio, no meio alcalino. Se for em água, provavelmente seria um outro comprimento de onda. Então, isso a gente tem que especificar dentro do solvente. Talvez vocês podem encontrar um outro comprimento de onda para o paracetamol, só que em outro solvente. Aí o comprimento de onda vai ser diferente, mas para o hidróxido de sódio a 0,1, ele preconiza 257. Então, a gente vai ler ambos em 257. E aí ele pede para fazer o cálculo a partir das leituras. E aí a gente vai ver aqui algumas maneiras de fazer essas leituras. Então, vamos lá, o método passo a passo, né? Estamos aqui, o nosso comprimido de paracetamol. A gente tem aqui essa apresentação de 750 miligramas e aí a gente vai pesar, né? Vai pegar ali a balança, né? E vai pesar os 20 comprimidos. Pesou os 20 comprimidos, a gente vai levar para um grau e vai triturar, né? Para a gente ter o pó. Não é macerar, gente. Eu vejo o aluno falando macerar, não dá de morrer. Maceração na área farmacêutica é uma extração que a gente faz, por exemplo, de droga vegetal em contato com solvente, ele fica ali em repouso macerando, né? Então, macerar não é, né, a pessoa tem aquela ideia de não é triturar. Então, na área farmacêutica é triturar. Então, vocês não me falem perto de mim macerar quando você estiver triturando, ok? Só uma observação aí que eu ouço muito. Pode ser que maceração tenha esse outro conceito em outras áreas, mas na área farmacêutica não. Na área farmacêutica está errado, tá? Então, você vai triturar esses comprimidos, esse pó desse comprimido, e aí você vai pesar, né, ali, agora sim você vem para a balança analítica, tá? Principalmente aqui também, se você quiser fazer na balança analítica ou com mais casas decimais. Então você vem para a balança analítica, bonitinha, e vai pesar o equivalente a 0,15, né? Então você vai pesar ali, sei lá, 0,20, porque você tem pó, você tem recipiente. Aí a gente vai ver esse cálculo como acontece. Então eu pesei, vou adicionar ali o hidróxido de sódio, né, para solubilizar, coloco ali uns 50 ml do hidróxido de sódio, né, e água, e vou levar para, né, fazer a agitação durante 15 minutos. Eu não vou ligar o aquecedor aqui, eu vou apenas utilizar a minha chapa, né, que tem agitação. Vou botar uma bagueta e vou deixar lá 15 minutos, né, e aí a gente, né, homogeneiza isso e transfere, né, para um balão de 100 ml, né, coloca lá o hidróxido de sódio 0,1, e aí a gente tem aqui a primeira solução, beleza? Então foi a primeira solução que nós preparamos. Aí agora a gente vai filtrar, por quê? Porque aqui nessa solução tem recipientes, os recipientes eles não costumam ser insolúveis no nosso solvente. Então a gente filtra, né, vai pegar esse filtrado aqui, então não precisa filtrar os 200 ml, é só o suficiente para eu utilizar para as próximas diluições. Então vocês colocam papel filtro e aí desse filtrado você vai pegar o quê? Com a pipeta volumétrica, gente, aqui é tudo quantitativo, aqui é balança analítica e vidraria volumétrica, então é balão volumétrico, nada, proveta pode ser no hidróxido de sódio, pode ser, porque aqui a função dele não é quantitativa, mas proveta não pode ser aqui e nem pipeta graduada, em hipótese alguma. Então eu vou pegar com a pipeta de 10 ml, vou pipetar 10 ml desse filtrado e vou transferir para um balãozinho de 100. Então transferir para um balão de 100, vou completar o volume, né, ali com hidróxido de sódio, e aí eu vou novamente repetir esse procedimento, tá? Aí eu vou novamente pipetar esses 10 ml, transferir, né, para outro balão de 100, então são duas diluições, e aí essa solução é que a gente vai fazer a leitura no espectrofotômetro. Então você vai fazer ali, por exemplo, pegar a cubeta, né, colocar o branco, quem é o branco dele? Vai ser tudo menos o analito, então vai ser a solução de hidróxido de sódio a 0,1. Tá? Então zerou o aparelho, aí você pega a cubeta, vai rinçar, né? Você vai ambientar, lavar 3 vezes com a solução e você vai ler, fazer essa leitura no espectrofotômetro. Percebam que a cubeta, ela tem, né, algumas faces opacas e as faces transparentes. Então essa face é onde vai o feixe. Não coloque o contraste, senão você vai arranhar a cubeta, você vai perder a cubeta. Nesse caso, aqui, como a gente está trabalhando 257 nanômetros, gente, é região de ultravioleta. Então, na região do ultravioleta, nós utilizamos cubetas de quartzo, tá? Por que eu não posso usar de vidro, que é mais barata? Porque o vidro absorve nesse comprimento de onda. Então, as cubetas de vidro, elas podem ser utilizadas quando eu fizer a leitura
na região do visível, não tem problema. Mas as cubetas de vidro, na região do ultravioleta, ela sofre interferência. Se você fizer isso, você vai perceber que o aparelho vai ficar doidão lá. Ele vai ficar com as leituras muito loucas. Então você já viu que você botou na cubeta, professora, como é que eu sei que a cubeta é de quartzo de vidro? Na hora de colocar, você já vai perceber. Então aqui são cubetas de quartzo, que são utilizadas para fazer a leitura no ultravioleta. E aí você vai fazer a sua leitura, né, no comprimento de onda de 257 nanômetros. Então, esse procedimento você faz com a amostra, a mesma coisa com o padrão. A única diferença é que ao invés de eu pesar um pouco mais, porque a amostra eu pesei mais pocket incipiente, eu vou pesar aqui 0,15 ou o valor mais preciso possível, ali 0,1522. Então, vou anotar esse valor e vou fazer as mesmas etapas com o padrão e vou ler.